Neste vídeo eu vou te contar tudo sobre o Contrave, que é uma das medicações usada no tratamento de obesidade e de sobrepeso e que é muito interessante, muitas vezes até pouco utilizada. As pessoas estão muito na moda aí das canetas e acabam esquecendo, muitas pessoas nem conhecem essa medicação e ela pode ser muito útil para muita gente. Primeiramente, meu nome é Lisa Lisboa, sou médica endocrinologista, cofundadora da Clínica Valevi, que é uma clínica de tratamento de obesidade 100% online. E então, como eu disse, quero te contar tudo sobre o Contrave. Não sei se tudo, né, gente? Porque se ficar muito longo, vocês não assistem, tá? Mas vou te contar uma boa parte, vou fazer um resumo da bula do Contrave aqui pra vocês entenderem o que essa medicação faz, se é pra ti ou se não é, quais são os efeitos colaterais, as contraindicações também, tá? E como usar ela no final, tá bom? Vamos lá então, tá? O Contrave, ele é uma medicação que mistura duas substâncias dentro do comprimido. A gente tem lá dentro do comprimido do Contrave a bupropiona e a gente tem a naltrexona. Parece dupla sertaneja, bupropiona e naltrexona. Bupropiona é um antidepressivo. Essa alguns de vocês já devem conhecer, tá? Porque a bupropiona existe para vender sozinha também, né? É um antidepressivo. E a naltrexona também existe para vender sozinha, mas não é tão conhecida. A naltrexona é um antagonista opioide. O que essas medicações fazem, tá? A bupropiona, na verdade, no Contrave, tá? Antes de falar da bupropiona e da naltrexona sozinha, no Contrave, essas medicações se potencializam antes de tudo. É isso que vocês precisam entender. Não é a mesma coisa eu ir lá na farmácia e comprar esses comprimidos separados e tomar, e eu tomar elas no comprimido de Contrave. Não é a mesma coisa, tá? E eu vou explicar pra vocês. Bom, então falando, a bupropiona, tá? Ela é uma medicação que atua no nosso sistema nervoso central, lá no nosso cérebro, e ela aumenta ali a nossa dopamina e a nossa noradrenalina. Se tu nunca ouviu falar de dopamina, prazer, tá? Dopamina é a molécula do século, é a molécula que faz tu ter motivação. Tu pensou em motivação, tu pensou em dopamina, tá? Então assim, estou motivada para ir na academia, estou motivada para trabalhar, estou motivada, né? É dopamina que tá agindo lá no teu organismo, certo? E tem mais uma coisa, quando a gente tá com nossos níveis de dopamina regularizados, a gente não procura tanto dopamina em outras coisas que talvez sejam prejudiciais. Já vou explicar isso pra vocês, tá? Mas indo pra naltrexona. A naltrexona é um antagonista opioide, ou seja, ela diminui, ela bloqueia ali os nossos receptores opioides do corpo, tá bom? Opioide, pra quem não sabe, por exemplo, morfina é um opioide, tá? É uma medicação da classe dos opioides, uma medicação para dor, tá? Então a naltrexona, ela bloqueia esses receptores. Mas diz o que isso tem a ver, né, uma coisa com a outra. Quando a gente junta essas duas moléculas, elas vão atuar lá no nosso cérebro em duas áreas principais. A primeira área que elas vão atuar é no hipotálamo. Elas acabam ali estimulando neurônios que a gente chama de anorexígenos, que inibem aí o nosso apetite, inibem a nossa fome, tá? Então, com essa mistura de bupropiona e naltrexona, tu fica com menos apetite, tá? Tu fica com a fome mais inibida. Mas, sinceramente, o que eu acho mais fantástico dessa medicação é que elas atuam também ali no nosso sistema límbico. Nosso sistema límbico é uma outra parte do cérebro, que se vocês olharem meu cérebro aqui de lado, tá? Ela vai estar mais aqui. E esse sistema límbico é justamente onde fica a recompensa, sabe? Sabe quando a gente faz algo e sente recompensa por aquilo? Então, hoje, por exemplo, é sexta-feira, né? De noite, o que a gente vai comer, Gabi? Petisco, aipinzinho, pastelzinho e um X. Aipinzinho, pastelzinho e um X, tudo isso, tá? Então, essa sensação que eu vou ter de recompensa, né? De estar motivada para comer isso de noite e quando eu como e sinto aquela recompensa, isso tem lá a ver com o nosso sistema límbico, que eu falei, tá bom? E essa medicação, né, essa mistura atua lá também. Então, gente, já dando aqui um bizu pra vocês, é uma medicação perfeita para aquelas pessoas que têm muita necessidade de recompensa com a comida, que tem um padrão hedônico de comer, né? Então, aquela pessoa que sente muito prazer com a comida, precisa muito se recompensar com a comida. Aí tu pode estar pensando, mas não é todo mundo assim? Não é todo mundo que se recompensa com a comida? Não, não é. A gente tem pessoas que têm padrões diferentes. Tem pessoas que têm padrões mais ansiogênicos com a comida, ficam beliscando assim por ansiedade, não é tanto de prazer, é mais de ansiedade. Tem pessoas que são mais assim de comer um pratão assim de comida, um pratão raiz, elas são mais pelo volume de comida do que necessariamente
necessariamente pelo prazer, pela experiência gastronômica, entendeu? Então as pessoas têm padrões diferentes. E o Contrave vai muito bem para quem tem esse padrão mais hedônico, tá bom? Mas então ela tem essas duas moléculas que atuam, né, no nosso sistema nervoso central. E o que vocês precisam entender ainda sobre esses comprimidos? Que nem eu falei para vocês. Por que não dá para eu ir na farmácia, Liz, e comprar bupropiona com naltrexona, tá? E também pode estar se perguntando, mas por que eu faria isso? Porque é mais barato, né? Então, assim, o Contrave, ele tem quando tu compra o Contrave na farmácia, é um frasco que vem com 120 comprimidos. Nossa, quanto comprimido! Sim, porque a dose são 4 comprimidos por dia. Então, por isso que é 120. Então, o frasco já vem para a quantidade certa de comprimidos no mês. O Contrave, ele tem um custo que fica ali entre 500 e 600 reais por mês. É claro que se for na farmácia comprar bupropiona e naltrexona separados, vai sair mais barato. Mas por que não é a mesma coisa que nem eu falei antes, tá? Porque dentro da molécula de Contrave, quando eles juntaram essas duas moléculas, eles não simplesmente pegaram assim, ó, 1 mais 1 igual a 2. Não. Nesse caso, 1 mais 1 é igual a 3, porque eles juntaram ali no mesmo comprimido e eles botaram uma tecnologia, não me perguntem como, isso é coisa da indústria, eu sinceramente acho que eles nem divulgam como eles fazem isso, mas eles botaram alguma tecnologia ali em que a molécula, né, esse comprimido, ele vai sendo liberado no teu organismo lentamente. E essa liberação lenta faz toda a diferença na maneira como o teu corpo vai absorver e no impacto, né, na eficácia da medicação, tá? Por isso que é completamente diferente. Outra coisa que é completamente diferente, a dose do comprimido de Contrave é de 90 mg de bupropiona com 8 mg de naltrexona, tá? A dose de bupropiona e naltrexona sozinhas, separadas, que tem para vender na farmácia, é no mínimo 150 de bupropiona com 150 de bupropiona com 50 mg de naltrexona, tá? 50 mg de naltrexona é bastante coisa, tá? E eu ia falar mais pra frente, mas já vou falar aqui para vocês, um dos efeitos colaterais dessa medicação, Contrave, é enjoo, tá? E um dos componentes, né, o que mais dá enjoo é a naltrexona. Só que pensa comigo, tem 8 mg de naltrexona no comprimido. Tu vai tomar 4 comprimidos por dia. Então, tu vai tomar a dose máxima de naltrexona de 32 mg. Pensa que se tu for na farmácia comprar uma naltrexona sozinha, tu vai estar tomando 50. É uma dose bem mais alta. Então, além dela não ter toda essa tecnologia, tá, de liberação lenta, de uma absorção diferente no teu corpo, ela ainda é uma dose diferente. Então, não, eu não recomendo fazer isso. Seguindo então, tá? Então o Contrave, ele é essa molécula, né, de bupropiona com naltrexona. Como é que é a dosagem, tá? Que nem eu falei, são 4 comprimidos por dia. Tudo tomado de uma vez? Não. Quem nunca tomou Contrave na vida, vai começar tomando como a gente recomenda, que é 1 comprimido por dia e tu vai aumentando a cada semana 1 comprimido. Então como é que funciona, tá? Tu começa tomando 1 comprimido de manhã por 1 semana. Na segunda semana, tu vai tomar 1 de manhã e tu vai tomar o outro à tarde. Na terceira, 2 de manhã, 1 à tarde. E na quarta semana, aí sim, tu vai chegar nos 4 por dia, que é 2 comprimidos de manhã e 2 comprimidos à tarde. Lisa, por que tu tá falando à tarde e não de noite? Porque por ter essa questão dopaminérgica, aumentar a dopamina, ela pode interferir no teu sono, te dar insônia, te dar agitação, né? Então a gente não recomenda tomar de noite, a gente recomenda tomar até umas 4 da tarde, mais ou menos, né? Toma cedinho lá logo quando acorda, umas 8 horas, e a segunda dosagem lá, tomar lá pelas 4. Tá bom? E o que a gente tem de eficácia em relação a essa medicação? Então até agora vocês entenderam super bem, né? Molécula, ó. Mas o que de fato, né, Elisa? Qual que é a diferença dela para as canetas? Por que eu usaria ela e não usaria caneta, por exemplo? Enfim, o Contrave, gente, vocês precisam entender que perto das canetas, e aqui eu falo principalmente assim de Mounjaro e Wegovy, que são as medicações mais potentes que nós temos hoje disponíveis, né, no Brasil. Logo em seguida teremos outras chegando, mas comparada a elas, ela é uma medicação de bem menos potência. Então, o Wegovy leva uma perda de peso de 15, 17%, o Mounjaro de 20, 22%. E o Contrave leva uma perda ali de 10%, 8%, então ele fica mais atrás. Então, o que eu quero dizer com isso já de cara aqui pra vocês? Se tu é uma pessoa que tu precisa perder muito peso, o que é muito peso? 15% pelo menos, né? Contrave sozinho já não vai dar conta, salvo raras exceções, porque a gente sempre tem exceções, mas geralmente ele não vai dar conta, tá? Os melhores pacientes que eu tive, né, com resposta ao Contrave sozinho, eles ficaram em torno ali de 12%, 13% de perda de peso. Conseguir mais do que isso só com Contrave é difícil.
justamente porque assim, ó, qual que é a principal diferença dele para as canetas? As canetas, elas atuam na saciedade muito fortemente. Se tu tá ouvindo esse vídeo, tu já usou alguma caneta, tu vai saber do que eu tô falando, né? O estômago, tu não consegue comer, não entra, né? Então, assim, às vezes tu até quer comer mais, às vezes ainda tá com desejo, mas não entra ali, sabe? Tu fica como se tivesse feito uma bariátrica, a gente sempre brinca, né? Então o estômago fica com aquela sensação de cheio. O contrário, ele não te dá isso, então não é a mesma coisa. Ele atua muito mais aqui do que no estômago. Então, para quais pessoas eu considero que o Contrave seja bom, tá? Contrave, ele é bom para uma pessoa. Se tu vai usar... Se tu não disser, não, eu só quero usar uma medicação, eu não vou usar duas, né? Então ele é bom, primeiro, para uma pessoa que não precisa perder muito peso e para uma pessoa que tem esse comer por recompensa muito forte. Essa pessoa que não é uma pessoa que come grandes quantidades de comida, mas é uma pessoa assim muito da experiência gastronômica, ou aquela pessoa que vai bem durante o dia, come certinho, chega de noite, acaba pedindo a pizza, até não come muita pizza, mas ela não consegue não pedir a pizza. Entende? Ela não consegue chegar e comer uma comida mais saudável. Ela tem a necessidade desse algo palatável, mesmo que não seja em grande quantidade. Entende? Então, para esse perfil de paciente, que nem eu falei antes, que é esse perfil hedônico, é uma medicação que vai muito bem, tá? E eu também gosto muito do Contrave para um segundo perfil de paciente, que é o seguinte: se tu tem bastante peso a perder, tá? Então, digamos que tu tenha mais de 100 quilos, né? Seja homem ou seja mulher, mais 100 quilos, geralmente, a gente vai estar pelo menos ali no sobrepeso, tá? E tu precisa perder, né, mais de 10%, 15% ou mais. Uma das possibilidades é, por exemplo, em vez da gente usar um Mounjaro, que é uma medicação hoje que as doses mais altas são muito caras, né, chegam próximas a 3 mil reais, a gente pode usar outra caneta mais barata, tipo Ozempic, e associar o Contrave junto, entende? Então vai dar um custo que fica quase metade, né, do Mounjaro ali, vai ficar uns 1.500 reais mais ou menos, e eu tô complementando mecanismos. Então vamos pensar assim grosseiramente: eu tô pegando uma medicação que te leva a 10% de perda de peso, como o Ozempic, e mais 10 ali do Contrave, então eu tô chegando a uns 20%, entende? Então é uma medicação que o Contrave eu gosto muito de colocar como segunda medicação, principalmente assim, um paciente que come bastante, daí eu ponho a caneta, ele come menos, mas ele ainda fica com muito desejo, aí eu ponho o Contrave e daí a gente fecha todas. Então são esses dois perfis de pacientes que eu gosto mais. Bom, e agora falando pra vocês aqui sobre efeitos colaterais e contraindicações, tá? O Contrave, diferente das canetas, mais uma vez, ele é uma medicação que tu precisa dar tempo ao tempo para ele funcionar, tá? Nada de tomar Contrave uma semana e dizer, não funcionou. Sim, que não vai funcionar. Ele é uma medicação que atua muito no sistema nervoso central, e aí tu precisa adaptar devagarinho. Tu precisa dar um mês de Contrave, pelo menos, tá? Nós vamos combinar isso, certo? Um mês no mínimo. Ok? Até porque tu vai estar aumentando a dose. Pensa, tu vai chegar na dose máxima só na 4ª semana. E aí sim, o ideal seria até que tu usasse uns 2 meses pra tu ver se tá tendo alguma eficácia ali ou não, tá? Mas enfim, o que ele pode dar então de efeito colateral? É uma medicação que nem eu falei antes, pode dar enjoo, tá? Ele pode dar uma tontura, ele pode aumentar um pouquinho a ansiedade, sabe? Aumentar um pouco a pressão também, justamente por aumentar essa dopamina. Isso não dura pra sempre, tá? Às vezes é mais na adaptação ali da medicação, mas pode acontecer. E ele pode dar intestino preso também, tá? Então são coisas que tem que cuidar. Ainda mais se tu é uma pessoa que daqui a pouco já tá usando caneta e vai acrescentar Contrave, tem que cuidar principalmente com o enjoo e com a constipação, que é uma coisa que ambas as medicações dão, né? Então tem que cuidar com isso. Bom, e contraindicação? Quem é que não pode usar essa medicação de jeito nenhum, tá? E aí eu até deixei aqui pra minha colinha aqui embaixo pra eu falar pra vocês, tá? As contraindicações que ninguém deveria usar. A primeira delas é se tu já teve alguma vez na vida história de convulsão, tá? Mesmo que tu... mas eu tive só uma vez há muito tempo atrás. Não pode, porque o Contrave ali, por causa da propiona, ele pode reduzir o limiar convulsivo, né? Então ele pode te deixar com mais tendência a ter alguma convulsão em pessoas predispostas, tá? Então em pessoas que já tiveram convulsão, não dá pra usar, tá? E aí a gente tem outras situações também que a gente contraindica. Se tu tá com uma pressão alta que não tá controlada, mulheres grávidas, né? De jeito nenhum a gente não usa, tá? Pessoas que têm insuficiência renal, né, dos rins, ou uma insuficiência hepática ali do fígado grave, alguma coisa assim, também não poderia usar. E pessoas que usam outras medicações psiquiátricas, não é que não pode, né, mas tem que ter cuidado. Por quê? Porque a bupropiona, ela geralmente é um potencializador de outras medicações. Então, se tu usa, por exemplo, já
sertralina, fluoxetina, se tu usa outras medicações, tá? Não é que não possa, pode, tá bom? Só que tem que ter cuidado, porque acrescentando ali o Contrave, ela pode potencializar essa tua outra medicação. Então, poder? Pode, mas tem que ter cuidado, tem que ter sempre ali o acompanhamento médico, óbvio, né? Preferencialmente até junto com o teu endócrino, teu psiquiatra, né? Nós dois ali atuando junto, pra gente não deixar acontecer nada de ruim contigo. E aproveitando aqui essa brecha, dizer pra vocês que na Valevi, uma prática muito comum nossa é pegar o telefone do psiquiatra dos nossos pacientes e justamente se a gente vai iniciar Contrave ou alguma outra medicação, né, que possa ter uma interferência com as medicações psiquiátricas, a gente sempre conversa com o psiquiatra antes. Já cansei de conversar com os psiquiatras dos meus pacientes, a gente trocar ideia. Eu particularmente amo fazer isso, porque acho que quando a gente une forças no tratamento, todo mundo está ganhando, principalmente o paciente, tá? E se tu ainda não tem acompanhamento de endocrinologista, mas tu deseja perder peso de forma segura, né, bem acompanhado ou bem acompanhada, clica no link na descrição desse vídeo que vai estar ali o nosso contato para se tu quiser agendar uma consulta. E agora, seguindo esse vídeo, então, última coisa que eu quero falar para vocês e que é muito importante. Se tu é uma pessoa que usa opioide, tá? De forma crônica, por exemplo, metadona, tem pessoas que acabam usando essa medicação que tem alguma dor crônica, que tem uma hérnia de disco, enfim, que usa para dor crônica, tem que ter muito cuidado, porque como eu disse, a naltrexona, ela antagoniza os receptores opioides, então ela bloqueia esses receptores, e aí aquela medicação que tu usava para dor, ela pode acabar não funcionando, e tu pode querer aumentar a dose, e doses muito altas de opioides podem ter risco à vida, tá? Então é um grande parênteses aqui, mas que vocês precisam entender isso, não usem por conta, não aumentem dose por conta, né, de nenhuma medicação, sempre entre em contato com o médico de vocês antes para entender se vocês podem fazer isso ou não, ou para ter a melhor orientação. Acho que esse era o vídeo que eu queria falar para vocês do Contrave. Se vocês ainda ficaram com mais alguma dúvida dessa medicação, me mandem aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no nosso canal, a gente tá sempre trazendo novidades para vocês. E mais uma vez, gente, obrigada pela sua atenção, espero que vocês tenham gostado. E se vocês querem também ouvir algum outro tema, sabe? Eu gostaria de ouvir disso. A gente tá trazendo vídeos aqui também só com as perguntas de vocês, respondendo as perguntas, e vai ser um prazer muito grande fazer um novo conteúdo baseado no que vocês precisam mais, tá bom? Um big beijo!